Amém, graça e paz. Irmãos, que alegria estar aqui com vocês nessa manhã, voltar para a minha cidade e poder encontrar pessoas amadas, queridas aqui. Isso aí é um refrigério, é um ânimo para os nossos corações. Obrigado pela acolhida, pastor Aquiles. Obrigado por essa igreja amada, uma igreja serva, uma igreja que investe em missões, que acredita na obra missionária, que abençoa tantas vidas. Que alegria encontrar o pastor Edson, meu pastor, discipulador, pai, e que tem me acompanhado em todos esses anos de ministério, de vida. Estou feliz de estar aqui com os meus filhos também, a Natália, o Vitor, a Júlia, nossa amiga brasiliense. Muito bom, é um dia de muita alegria. De fato, os desafios que temos enfrentado são muito grandes, muito grandes. Nós precisamos muito da oração da igreja brasileira. É um nível de batalha espiritual muito acima do que tudo que eu já vivenciei. E hoje, pela graça de Deus, atuando como o responsável pela proteção da infância brasileira, eu dava esse testemunho, né? A gente começou lá no CAD, né, pastor Aquiles, pastor Edson, na Fazenda Rio Grande, há 26 anos atrás, cuidando de 20 criancinhas em situação de vulnerabilidade. E fui enviado como missionário pela igreja para fazer esse trabalho. E hoje estamos sobre os nossos ombros, né? 54 milhões de crianças brasileiras. A proteção da infância, da criança brasileira. Aquilo que tem de mais caro, mais precioso aos olhos do Pai. A batalha pelas mentes e corações. Essa geração que está aí. E que Deus quer ensinar, mas que muitos são os ataques contra ela, né? Nós temos lutado muito e é uma batalha, não é uma batalha política apenas, é uma batalha espiritual. Contra tudo que o inimigo, né, quer fazer na vida das nossas crianças e adolescentes. Eu digo que hoje eu estou no Ministério de Direitos Humanos, né? Esse é o livro, é o melhor fundamento para direitos humanos. Você nunca vai ouvir isso na imprensa, nem na academia. Mas direitos humanos nasceu aqui. Sabe aonde? Gênesis 1. O que pode ser mais poderoso do que Deus dizer: a minha imagem os criei. Homem e mulher os criei, a Trindade falando. A nossa imagem, eles foram criados. A vida humana, ela tem valor e dignidade intrínseca, porque ela reflete o valor do Criador. A dignidade do Criador. Toda vida humana é importante. Toda vida humana é digna. Então, o que o inimigo tenta fazer? Manchar a imago Dei. E como que ele faz isso na vida das crianças? Primeiro, atentando contra a própria vida. E ele faz isso de diversas formas. Aborto, infanticídio indígena, 10 mil mortes de crianças por ano no Brasil, vítimas de violência, sabia? 10 mil crianças, quase 10 mil crianças morrem todo ano no Brasil, por ano, vítimas de agressão. Não estou nem falando acidente de trânsito, nem acidente doméstico. Como que Deus, do alto da sua santidade, quando Ele vai abençoar uma nação, como que Deus pode abençoar um país que entrega à morte 10 mil crianças todos os anos por violência? Atentado à vida, atentado à identidade, e aí vem confusão, ideologia de gênero, baixa autoestima gerada pelo desamor, por vínculos familiares frágeis, rompidos. Só no tema da ideologia de gênero, a gente tem pesquisado muito sobre isso, tem combatido isso. Eu vou dar uma informação para você. No Brasil,
vamos pegar um pedófilo estruturado, tá? Que é a pessoa que tem uma doença grave, incurável, em que ela só sente atração sexual por criança. Infelizmente, temos pessoas assim. E temos muitos casos de pessoas assim, que pedem ajuda, pedem para receber castração química. Sabia disso? Eles querem ser quimicamente castrados para pararem de ter esse tipo de desejo. A lei brasileira proíbe que eles tomem esse medicamento, porque é um atentado contra os direitos humanos. Mas esta mesma lei e o Conselho Federal de Medicina permitem que uma criança de 8 anos tome esse medicamento para a reversão do sexo. Por sensibilidade, por sensação de incongruência de gênero. Que crime! Que crime é esse contra uma criança? Mais de 90% dos casos de incongruência de gênero se resolvem naturalmente, o conflito se resolve naturalmente quando a pessoa chega na juventude, 18, 19 anos. Mas a gente já fez a confusão já começou. A confusão já começou na escola. A confusão já começou na hormonioterapia. Atentados contra a identidade a partir de vínculos familiares rompidos e fragilizados. Pais, mães, identidade para o seu filho. Fortaleça a autoestima. Diga quem eles são. Diga para eles que eles têm valor. Diga que ela é mulher. Diga que ele é homem. Diga que eles têm dignidade. Diga que eles são amados. Reforce isso. E por último, um atentado contra a dignidade. Vida, identidade e dignidade. As 3 coisas que Deus nos deu na Imago Dei. E a dignidade de uma criança ferida, uma criança, um adolescente, com as diversas formas de abusos, de violências, de todas as suas formas, a violência psicológica, a violência física, que fere a alma, é a violência sexual, que é a dor, cuja dor e sequela é irreversível, e que violam essa dignidade intrínseca da criança e do adolescente. Igreja, a gente precisa levantar uma geração saudável, curada. Nós precisamos ser uma igreja que fortaleça os vínculos familiares, que sirva a criança incondicionalmente, que adote. Eu tenho falado, nós temos hoje 5 mil crianças e adolescentes na fila da adoção no Brasil. Crianças cujo poder familiar já foi destituído estão aguardando instituições de acolhimento. Todas querem desesperadamente ser adotadas. Todos. O que é 5 mil crianças para a igreja brasileira? Era para a gente ter zerado essa fila. Tantas coisas que a gente podia fazer para estar servindo essa nova geração. Não adianta a gente só ficar orando para Deus abençoar o Brasil. Não adianta enterrar uma Bíblia na Praça dos Três Poderes e fazer um ato profético em Porto Seguro, porque foi lá que começou a nação. Não é isso. É uma igreja que de fato olhe para as suas crianças e adolescentes, que proteja. Uma igreja que denuncie as violências, as injustiças, que ajude a divulgar os canais de denúncia, porque vidas serão salvas se isso acontecer. As crianças que morrem vítimas de adoção, vítimas de agressão, passaram já várias vezes por profissionais médicos, que não denunciaram a violência que olharam, que viram. Vidas poderiam ter sido salvas. Vamos divulgar os canais. Vamos proteger as nossas crianças. Vamos nos levantar contra a injustiça. Vamos fazer uma campanha de adoção tardia, ou de acolhimento familiar, que é uma modalidade em que você não adota a criança, mas você recebe a criança enquanto ela espera a adoção. Esse serviço existe em Curitiba. Vamos, igreja. Vamos, de fato, ser sal e luz na nossa geração. Amém? E estejam orando por nós. Porque você imagina o que é levantar política pública contra essas coisas, o que é levantar uma política pública contra o infanticídio indígena, a oposição que se levanta.
contra nós. Teve um dia que eu deitei na minha cama assim, eu senti o peso, aquele peso, aquela coisa que vocês que já enfrentaram batalha espiritual, sabem o que é, que eu não sabia nem o que era. Que era uma coisa tão violenta em cima de mim, que eu cheguei a pedir a morte, como Elias, fugindo de Jezabel. Se nós não tivermos um exército de oração, uma igreja que cerca aqueles que estão na linha de frente, irmãos, a gente não vai vencer essa batalha. Então quero pedir a oração da igreja e quero falar sobre esperança. É um tema que eu gosto muito. O pastor Aquiles falou dos livros que eu tenho publicado, quem tiver interesse são pela editora Ultimato. E um dos livros, O Reino Entre Nós, Transformação de Comunidades pelo Evangelho Integral, tem um capítulo que termina com o tema esperança. Justamente esse. Porque por muitos anos eu fui obreiro de desenvolvimento, numa comunidade de alta vulnerabilidade. E eu não teria conseguido permanecer no caminho da luta pela transformação, se eu não tivesse aprendido a ser uma pessoa de esperança. Não é uma pessoa que tem esperança. É uma pessoa que carrega consigo a esperança onde vai. Porque Deus me forjou a ter isso. E eu lembro o dia em que nós já há alguns anos servindo, lá na Fazenda Rio Grande, aquela luta, aquela batalha, a questão da pobreza, da violência. Tinha saído uma reportagem na linha direta, falando da violência, da miséria, quando um pastor foi assassinado por latrocínio. E naquele dia veio o desânimo, né? O contrário da esperança, veio a desesperança, ou seja, o desespero. E aí eu pensei, será que o que eu estou fazendo aqui, será que eu estou enxugando gelo? O que eu estou fazendo aqui? Né? E aí Deus vem dentro da gente e renova. Deus é o Deus de esperança. Ele renova a esperança, Ele nos dá mais força. A gente sai ainda mais forte. E foi aí que começou, na época, um grande movimento de oração pela cidade, de unidade da igreja. E que, pelo que eu saiba, permanece até hoje. E é sobre isso que eu quero falar, fazendo uma aplicação muito prática nas nossas vidas. E eu queria ler um salmo que me marcou muito, eu estava lendo ontem. Tem tanta riqueza nesse salmo, é o Salmo 130. Eu vou destacar aqui o ponto central da nossa mensagem de hoje. Quem puder acompanhar o Salmo 130, diz assim, veja a situação dessa pessoa. Obrigado. Das profundezas clamo a Ti, Senhor. Você se sente assim de vez em quando, nas profundezas? No buraco, no abismo, clamando por misericórdia, por graça, por esperança, se sentindo ali no fundo de um abismo, de um vale, né? Das profundezas clamo a Ti, Senhor. Escuta, Senhor. Interessante que a gente sabe que Deus escuta, mas a nossa alma precisa clamar e dizer, escuta, escuta, Senhor. Escuta a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos, as minhas súplicas. É uma oração de súplica. Se tu, Senhor, aqui vai um grande alívio para nós, tá? Se tu, Senhor, observares iniquidades, quem, Senhor, poderá escapar? Alguém aqui pode dizer alguma coisa diferente desse salmista? Se o Senhor observar as iniquidades, as minhas iniquidades, os meus pecados, eu estou ferrado. Quem que escapa? Aqui é uma oração retórica, ele está dizendo, Deus, não olha para os nossos pecados, né? Se tu observares iniquidades, quem poderá escapar? Mas contigo está o perdão. E agora eu me surpreendo, porque ele não diz, contigo está o perdão, glória a Deus, porque o Senhor é lindo, porque o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor é bom. Não,
contigo está o perdão, para que sejas temido. Eu espero que você tenha, antes de se apresentar diante de Deus nessa manhã, pedido perdão pelos seus pecados. Aliás, falta um pouquinho dessa liturgia nas nossas igrejas, tá? Vamos voltar lá para as igrejas históricas, que antes da adoração tem um momento de contrição e arrependimento. Fazer um exame da semana, né? Dos últimos dias, pedir perdão, reconhecer, confessar. Mesmo que o perdão do pecado esteja com o Senhor, para que ele seja temido, retornar ao hábito de confessar os pecados uns aos outros. Você precisa ter alguém para confessar pecados. Isso é cura para a sua alma. Em ti está o perdão, contigo está o perdão para que sejas temido. É agora a esperança. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã. Não sei se alguém aqui já foi guarda noturno. Eu já dei, quando eu estava na marinha, quando eu estava nas Forças Armadas, eu dava serviço de madrugada. É isso mesmo. Ansiando pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere Israel no Senhor. Entenda, espere Israel no Senhor. É um estado de vida. Eu espero nele. Não é só eu espero por ele. É um processo. É um estado constante. É uma disposição constante de mente, de coração, de espírito. A esperança em Deus, o foco dela não é o resultado, mas é o processo. É esperar nele. Vocês conseguem entender isso? Esse livro aqui, já que a gente está falando do livro, os autores são Maurício José Silva Cunha e Betty Wood. Tinha uma missionária que ficou 5 anos trabalhando com a gente lá no CAD. O nome dela é Betty Wood, canadense. Lembra da Betty? E a Betty tinha um problema de saúde. Acho que era fibromialgia, algum trem desse aí. Que o pior lugar do mundo para quem tem isso é Curitiba. E foi para onde Deus mandou ela ser missionária. E ela tinha dores fortíssimas. E ela, 5 anos trabalhando lá com a gente, escrevemos o livro junto. Eu me lembro ela dizer que todo dia ela acordava com a esperança de que aquele seria o dia que Deus a curaria. Mas a cura não vinha naquele dia. E no dia seguinte ela acordava com a mesma esperança. Hoje é o dia que Deus vai me curar. E a cura não vinha. Mas o esperar em Deus, está entendendo? É que dava para Betty a força para lutar, para vencer, para permanecer alegre. Porque para Deus o mais importante não é o resultado em si. Eu alcancei a minha bênção. Ela virá também. Mas é o processo de perseguir e de aguardar a bênção. Porque em Deus a própria espera fortalece. A esperança em Deus. Você já olhou a cara das pessoas esperando na fila do ônibus? Tem alguém feliz numa fila de ônibus, num ponto de ônibus, esperando o ônibus chegar? Eu não vejo ninguém feliz. E na fila de um banco, então? Dá uma olhadinha na cara das pessoas. Será que esperar em Deus é como esperar na fila de um banco? Será que esperar em Deus é esperar o ônibus passar no ponto? Não. A esperança em Deus é uma alegre expectativa
daquilo que Ele vai fazer, daquilo que Ele está prestes a fazer. A esperança em Deus alegra o nosso coração, porque a gente coloca nele a confiança. Nós sabemos que Ele é bom, nós sabemos que Ele está cuidando da gente. Mais do que os guardas pelo romper da manhã, espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele temos ampla redenção. É Ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. Então a minha oração nessa manhã, que você saia daqui, meu irmão, minha irmã, limpo, lavado, restaurado, porque sabe que nele há ampla redenção, restauração, perdão, que você saia aqui com uma consciência muito maior e mais profunda do temor de Deus, que esse temor, o fato de ser perdoado, ao contrário de levar para uma graça barata, nos termos lá de Bonhoeffer, ele perdoa mesmo, então eu posso pecar. Não, que justamente por saber que nele e somente nele há o perdão, que você o tema, e que isso o constranja a buscar fazer a vontade dEle. Mas mais que isso, que você saia também daqui com o coração cheio de esperança. A fé cristã é a fé da esperança. A Bíblia fala do amor, da fé e da esperança, né? Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios 13. Eu acredito que a gente fala muito sobre o amor, né, na igreja. Precisamos viver mais, a gente fala bastante sobre o amor. A gente fala muito sobre a fé, precisamos crer mais. Mas a gente fala pouco sobre a esperança. E Paulo, ele deixa muito claro que elas andam juntas, né? Eu trouxe uma frase do Spurgeon para a gente refletir um pouquinho. Não sei se você consegue projetar. Está aí. Olha que frase da relação desta tríade, né? A fé sobe pelas escadas que o amor construiu e olha pelas janelas que a esperança abriu. O amor é sempre aquele que se sacrifica mais, né? O amor constrói as escadas. O amor rala. O amor sofre. Ele constrói escadas para a fé subir. Mas quando a fé sobe, para onde que ela vai olhar? O que ela vai projetar? O que ela vai desejar? O que ela vai ansiar? E aí ela olha por essas janelas que a esperança abre. Irmãos, há um infinito de possibilidades em Deus. Um infinito de possibilidades. Não foque no problema de agora. Não foque na dificuldade, naquela montanha que você tem que subir. Sobe a escada. Olha pela janela. Lá do alto. Abre essas janelas. Enxerga ao redor. Olha para o alto. Olha para cima. Renova as suas esperanças. A esperança como processo, esperar em Deus enquanto alegre expectativa. A esperança como vigilância, é a esperança que nos enche de vigilância também. Olha a parábola das 10 virgens. 5 tinham desistido de esperar. Estava demorando muito. Esqueceram de colocar azeite na lamparina. Todos conhecem essa parábola, né? E quando o noivo volta e a esperança se consome, não dá mais tempo. Não dá mais tempo de comprar o óleo, o azeite. Não adianta chegar para as outras 5, me dá um pouquinho do teu azeite, sabe por quê? A esperança não é uma coisa que você bota um cartão no caixa eletrônico, aperta uma senha e sai dinheiro. Isso não é um caixa automático. Isso é algo que você desenvolve na sua vida. Isso é algo que você constrói. E tem um caminho. A Bíblia aponta o caminho disso. Então, Maurício, me ajuda. Como que eu posso ser essa pessoa de esperança? Como que eu posso ser essa virgem que tem
azeite na lamparina que não falta, para que quando o noivo chegar, realmente nada falte para mim. Aí eu vou dar o caminho para vocês. Só que não é fácil. Não é um caminho fácil. Esse caminho está descrito em Romanos, capítulo 5, que diz, capítulo 5, de 3 a 5, mas eu vou ler desde o versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Oh, que maravilha, paz com Deus. Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas... Primeiro degrauzinho da escada, tribulações. Ai, ai, ai. Nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, segundo degrau. A perseverança produz experiência, algumas traduções dizem caráter. E a experiência produz a esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então você tem um degrauzinho, você tem uma escadinha de 4 degraus para subir. Bem didático. Primeiro degrauzinho, tribulações. Todos passaremos. Isso aí não precisa nem falar sobre isso, porque não está faltando na vida de ninguém ultimamente, né? Esse degrauzinho é fácil, né? O problema é como que você está indo nessa trajetória, porque o degrau está lá, né? A tribulação, e você passar pela tribulação e ser aprovado nela, provações, tribulações, que provam a nossa vida, que provam a nossa atitude, vai produzir a perseverança, que vai produzir o caráter, a experiência, e aí você vai chegar a ser uma pessoa não que tem, uma pessoa de esperança, porque você está sempre com uma alegre expectativa. Sempre com uma alegre expectativa. Você sabe que Deus é tão bom, que você está com essa alegre expectativa das coisas que Ele vai fazer. Você está com a alegre expectativa do retorno de Cristo. Você está com uma alegre expectativa das bênçãos que Ele vai te dar. E isso mesmo te nutrirá. Mas a nossa esperança, ela não é ingênua. A nossa esperança, ela não é uma disposição mental forjada de autoajuda. Não é um quadrinho que você bota em cima da mesa do café, dizendo, hoje eu terei esperança, ha, ha, ha. Né? Ela é real e concreta. Ela é baseada em fatos e em verdades. Quais são esses fatos e essas verdades, né? Que são reveladas na palavra de Deus. E aí é importante a gente estar olhando para isso. Porque se o noticiário traz tanta coisa para tirar a nossa esperança, a Bíblia diz, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, é um processo de renovação da mente, de sermos alimentados pela palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que no Isaías 9:7, do aumento do seu governo e paz não haverá fim. A palavra de Deus, a verdade, eu preciso dizer isso porque tem crente que já não acredita mais que a Bíblia é a verdade, né? Então, a verdade diz o seguinte, a verdade já mostra para a gente o fim da história. Nós já sabemos o final da história. Nós já sabemos que o reino será restaurado. Nós já sabemos que todos nós seremos restaurados e plenamente reconciliados. Nós já sabemos que receberemos corpos glorificados. Nós já sabemos que toda injustiça, toda lágrima, toda dor
cairá por terra, desaparecerá para sempre. Nós já sabemos que habitaremos com Ele por todo sempre. Isso não é motivo para ter esperança? Isso não é motivo para termos alegre expectativa em Deus? Isaías 9:7, do aumento do seu governo e paz não haverá fim. Isaías 42:4, muito interessante. Não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito. Já parou para pensar que Jesus não está desanimado? E olha que ele teria razões para estar. Quando ele olha para a humanidade, né? Jesus não está desanimado. Então, quando eu foco nele, quando eu tenho comunhão com ele, quando eu presto atenção nele, quem sou eu para ficar desanimado? Eu vou ter a atitude dele. Isso não é uma pregação triunfalista. Pelo contrário, é na dor, na provação, que o meu coração vai aprender a ter essa alegre expectativa, porque eu vou focar naquele que não está desanimado. Isaías diz que ele não desanimará e não se quebrará. 1 Coríntios 15:24 diz: então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. E Lucas 12, 35 a 38, a parábola das virgens diz que o noivo está vindo, o noivo está próximo, o noivo virá me buscar para as bodas. Falta um pouquinho também, irmãos, de escatologia, sabe? A gente falar um pouquinho mais da volta de Cristo, eu faço a minha meia-culpa. Eu sou muito ruim em escatologia. Só que quando eu venho para Curitiba, eu fico na casa da minha sogra, que ela fica o dia inteiro assistindo o canal da TV Adventista. Dia inteirinho. Ela só vê pregação adventista. E eles só falam da volta de Cristo, né? E é importante, porque é o olhar para isso, para essa promessa que vai moldar o meu presente. É essa expectativa que vai determinar a atitude que eu tenho hoje. E é essa expectativa que vai encher o meu coração, né? Me tornando essa pessoa de esperança. Então nós temos muitos motivos, irmãos, muitos motivos para celebrar. A minha oração, então, a gente vai caminhar para o final, é que o lamento que nós temos vivido, que tantos de nós temos vivido nesse tempo, né? Que esse lamento se transforme em esperança. Deixa eu falar uma coisa para vocês, lamentar é legítimo. Lamento não é murmuração. Só tem um livro da Bíblia que tem o nome de um sentimento: Lamentações. O lamento é aquela tristeza diante de Deus pelo que poderia ter sido e não é, por causa do pecado. Tem uma outra palavra que define isso: nostalgia. O que é nostalgia? A saudade do que eu não vivi, do que eu poderia estar vivendo e não estou. O cristão, ele tem um pouquinho de nostalgia. Ele tem que ter. Porque ele sente saudade de casa. Ele é peregrino aqui. Tem alguma coisa que ele não está totalmente à vontade aqui. Se você está muito à vontade com esse mundo, meu irmão, ore a Deus, se arrependa. Porque o cristão, ele não está muito à vontade. Aliás, ele não está nem um pouco à vontade, porque ele tem essa nostalgia. Peraí, mas não era para ter sido assim. Isso não podia ter acontecido. Isso é um lamento. É diferente daquela murmuração raivosa e rebelde. O lamento, ele continua dependendo de Deus. Ele sabe que Deus vai corrigir o que está errado. É bom lamentar. Lamente.
Jeremias lamentou bastante, né? Ele chorou por Israel, porque era para ter sido totalmente diferente a história de Israel. Quando o povo foi cativo, Israel, como esse homem sofreu, como esse homem lamentou. E é um profeta do Altíssimo, o profeta Jeremias. Você pode lamentar, lamente. Não finja que a dor não existe, ela existe. Eu tenho visto tanto lamento, gente, na função que eu estou hoje. Eu peguei um avião em Brasília e desci em Cianorte, aqui no Paraná, para abraçar uma mãe. Só para isso. Não sei se vocês souberam dessa história. Cujo filhinho de 3 anos e 9 meses foi brutalmente estuprado e morto pelo padrasto, pelo companheiro dela. O que dizer diante de uma situação dessa, né? Quando você olha para um Deus santo, um Deus que é amor, que é irrepreensível, o que poderia dizer para essa mãe? O que poderia falar para ela, se não lamentar? Mas ao mesmo tempo saber que Deus virá e Ele corrigirá toda injustiça e que o reino dele se manifestará. Que Jesus vai devolver ao Pai, é o que está escrito aqui. Jesus vai devolver ao Pai o governo sobre todas as coisas. Ele vai enxugar toda lágrima. E isso, irmãos, isso tem que ser suficiente para a gente sair daqui comemorando, para que isso muda o estado do nosso coração. Não importa as batalhas que você esteja passando. O próprio Jesus, ele teve que passar isso. Tem um texto interessante em Hebreus que fala, Hebreus 5:8, que Jesus, sendo filho de Deus, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Olha que interessante. Jesus, que era perfeito, está lá, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Teve que sofrer, teve que lamentar. Juízes, capítulo 3, fala das guerras que Deus permitiu que Israel travasse, para que o povo de Israel soubesse de todas as guerras de Canaã. Porque uma geração sem guerrear levaria Israel à ruína. Israel precisaria estar adestrado para a batalha. E Deus permitiu a batalha. Salmo 44:3 vai dizer: "Pois não foi por sua espada que possuíram a terra, nem foi pelo seu braço que lhes deu a vitória, e sim a tua destra, o teu braço e o fulgar do teu rosto, porque te agradaste deles." Um Israel em comunhão com Deus, que guerreava junto com Deus e que vencia as batalhas. Deus não poupou Israel das batalhas. O povinho que teve que guerrear. O povo que sofreu e que sofre. Porque é na batalha que o nosso braço vai sendo fortalecido, nós vamos sendo treinados, que a nossa esperança vai sendo revigorada. Irmãos, Jesus não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito. Vamos orar para que Deus renove no nosso coração essa alegre expectativa das coisas que Ele fará por nós. Que nós nos tornemos, e aí se você vai fazer essa oração, você vai fazer esse pedido a Deus, esse clamor, como salmista no Salmo 130, você estará dizendo para Deus o seguinte: eu quero subir a escadinha. Todo mundo topa subir a escadinha? Quem quer subir a escadinha, levanta a mão. Todo mundo subindo a escadinha? Tribulação, perseverança, experiência ou caráter e esperança. E a esperança não confunde. Agora tem uma coisa boa. Quando você se tornar uma pessoa de esperança mesmo, ninguém mais tira isso de você.
Não importa as circunstâncias. Ela está dentro de você. Ela é o teu DNA. Você tem alegria, você terá alcançado a alegria genuína. A alegria genuína não é o prazer. Prazer depende da circunstância. A alegria está acima de circunstâncias. Ela está dentro de você. Vamos orar? Vamos ficar de pé? E se der para o pessoal do louvor, para a gente cantar de novo, Deus enviou seu Filho ao mundo, porque Ele vive e posso crer no amanhã, pode ser? Isso tem tudo a ver com esperança, né? Para a gente relembrar os idos, os velhos hinos da igreja. Feche seus olhos, queria orar por você. Deus, obrigado por essa palavra maravilhosa que nos anima, que nos encoraja. Não importa as circunstâncias, não sabemos as circunstâncias. Sabemos que há dias maus, sabemos que há muita luta, muita batalha, muito medo, muita violência, muita enfermidade e morte. Mas os nossos olhos estão acima de tudo isso. Estamos olhando para Ti, focamos os nossos olhos em Ti, prestamos atenção em Ti, que não está desanimado, que prometeu voltar, que governa sobre tudo, que é santo, que é justo, que é misericordioso. Pedimos mais uma vez nesta manhã ao Senhor, perdão pelos nossos pecados, perdão pelas nossas iniquidades, sabendo que em Ti está o perdão, e por isso tememos o Teu nome, o único que pode perdoar pecados, o único que pode nos salvar, o único que pode nos limpar de toda iniquidade. Olhamos para Ti, Senhor Deus, e recebemos e aceitamos o caminho da esperança, da tribulação, da perseverança, da experiência, da esperança. E olhando para Ti, Senhor Deus, confessamos que nós esperamos em Ti. Mais do que os guardas pelo romper da manhã, nós esperamos em Ti. Os nossos olhos estão fitos em Ti, como a serva olha nas mãos da sua senhora, esperando a bênção, a benevolência, a graça, o presente. Nós olhamos para as Tuas mãos, nós olhamos para o Teu rosto, nós olhamos para Ti, Jesus, e temos o nosso coração renovados, com essa alegre expectativa, de que o Senhor já fará grandes coisas ao nosso favor. Cremos em Ti, esperamos em Ti, depositamos a nossa fé única e exclusivamente em Ti, depositamos a nossa confiança em Ti, Jesus, e não olhamos para ninguém mais, e para nenhum outro, porque só o Senhor tem as palavras de vida eterna, em nome de Jesus, amém.